pode ser um espírito assassino e violento. Pode ser oculto aqui. O tão interessante é que nos comove essa imagem, igual o nosso irmão acabou de relatar aqui. Acontece com a criança, a gente chora, lamenta. Eu sou uma pessoa extremamente sensível quando envolve criança. Mas nessa aparência da inocência tem algo ali que é extremamente perigoso para nós, e a gente vê tantos homens que passaram por essa fase, como nós mesmos, e na fase adulta se tornam extremamente perigosos para a sociedade, para todos nós. Jesus, tendo vindo à cercania de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem, que era ele? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não for a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Nós vamos encontrar isso em Mateus e em Marcos. Interessante que logo após, Jesus vai falar que ele precisa ser sacrificado. Pedro entra em desespero e ele fala para Pedro: agora você cala, que você já está falando em nome do demônio, está blasfemando em torno de Deus, né? Nesse meio tempo, Herodes, o Tretarca, que governava o povo judeu em nome de Roma, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista, de novo, ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecia ali Elias, outra vez João Batista e Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então, disse Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então este de quem ouço dizer tão grande coisa? E ardia por vê-lo. Marcos e Lucas. Por que aparece ali tanta coisa, né? Após a transfiguração, envolvendo sempre Elias e João. Após a transfiguração, quando Jesus encontra lá com Moisés, encontra com Elias, e os discípulos até que estavam com ele, que eram apenas 2, né? Vamos dizer para ele assim, 3, né? João, Pedro e Tiago. Mestre, vamos fazer aqui uma tenda para abrigar os irmãos durante a noite, né? Jesus ri para ele de forma inocente, mas é porque eles estavam todos em espírito, né? E estava lá Moisés e estava lá Elias. Seus discípulos então o interrogaram de forma porque dizem os escribas: preciso que antes volte Elias. Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias veio e eles não o conheceram e o trataram como melhor lhes aprove. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele estava falando. Relaciona Elias e João Batista. Mas de fato, gente, quem foi Elias? O que Elias fez que ele se torna uma figura tão importante no meio do povo judeu? Elias foi um personagem importante, um profeta, que viveu 900 anos antes de Jesus. Logo após a morte de Salomão, o reino de Salomão, que havia unificado o judeu, foi dividido em 2 entre seus filhos. É como nós aqui, a gente morre, deixa uma pequena herança para os filhos, briga todo mundo, né? Se você não tiver quando encarnado ainda orientá-los bem, vai dar confusão. E não foi outra coisa que deu com a morte de Salomão. Jeroboão e Araboão entraram em conflitos e dividiram o reino em 2. O reino de Judá fica ao sul e o reino de Samaria fica ao norte. Então, nesse caso, para que o povo depois tivesse um pouco de sossego, porque eles eram sempre atacados pelos cananitas que viviam naquela região, o rei do reino do norte vai fazer um acordo, porque ele vai casar com Jezabel, que era uma cananita. Entregue àqueles sacerdotes que realizavam tantos de coisa que o povo judeu não aceitava de jeito nenhum. Mas Malaquias, que viveu no século 5 antes de Jesus, ou seja, 400 anos depois de Elias, ele fala assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O povo judeu já estava sendo alertado de que se eles não mudassem a conduta, no futuro eles teriam sérios problemas. E o povo não dava ouvido a esses chamamentos que lhes eram trazidos de forma antecipada. É como nós, sempre os espíritos estão tentando nos avisar: não vá por esse caminho, porque vai dar problema para você. Mas a gente acaba não escutando, e é muito mais prazeroso continuar como está hoje do que, de fato, a gente se movimentar para fazer a grande transformação espiritual que a gente precisa.
E ele converterá o coração dos pais, os filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias está dizendo, ó, Deus está dizendo para vocês que vai mandar Elias de novo para lá, mas lá na frente. Então ele vai ter que ir lá para poder realizar todas essas coisas. É a reconstituição da família, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, a promessa era, a família está sendo destruída entre o povo judeu, devido às suas reuniões, devido às suas relações com os povos daqueles lugares que eles habitavam, e isso estava levando à destruição da família. A família é o ponto fundamental de tudo, né? Nós vamos encontrar isso lá em Malaquias 4, 5 e 6. Elias foi um profeta e taumaturgo. Isso aqui é uma pessoa que realiza grandes coisas prodigiosas, né? Que viveu no reino de Israel durante o reinado de Acabe. Acabe aqui era filho de Jeroboão e ele acabou casando com essa cananita e começaram a cultivar, a fazer o culto em homenagem a Baal, que era o deus dessa turma toda aqui. Elias, então, vai fazer um grande desafio para os sacerdotes de Baal. Falar com eles assim, ó, nós vamos ver qual Deus que é mais poderoso. Ele convoca 400 sacerdotes de Baal, e só ele sozinho. Ele faz ali uma fogueira, mas não coloca fogo. Sacrificam 2 bois, colocam lá em cima do fogo e falam com o sacerdote de Baal. Agora pede o seu Deus para poder botar fogo e incendiar isso aí. E eles ficam dia e noite ali tentando e não conseguem. Ele manda jogar água quando chega a vez dele, lá em cima de toda aquela lenha, de tudo aquele boi que ali estava, e aí então o fogo acende e consome tudo. Então ele faz uma demonstração viva de que o Deus de Israel era muito mais poderoso e iminente do que os deuses dos cananeus, tá? Isso aí gera uma grande confusão, porque o filho Acabe, que era o filho de Jeroboão, vai fazer esse acordo porque ele se vê totalmente agredido e ameaçado pelo povo, então ele casa com Jezebel. Você já deve ter visto essa história aí nas novelas, né? Jezebel e tal. Então é essa mesmo aí que vai ter essa confusão envolvendo ela. No cristianismo, o Novo Testamento descreve como tanto Jesus quanto João Batista foram comparados com Elias e, em determinadas ocasiões, tido como manifestações dele. Além disso, Elias aparece juntamente com Moisés durante a transfiguração de Jesus. Então, Malaquias, 400 anos após a vivência de Elias, que realizou toda essa situação 900 anos antes de Jesus, ele começa a colocar o rei de Israel, o Deus de Israel, Yahvé, como sendo aquele proeminente Deus do povo escolhido. Ele é colocado para Malaquias como sendo aquele que haveria de vir lá na frente, quando o grande Salvador viria de reencarnar. E Malaquias vai fazer advertência para o povo, ó, o grande Salvador virá, Elias terá que retornar, mas se vocês não derem ouvido para ele, a coisa não vai ficar boa para o nosso povo. E o que aconteceu? 30 anos depois da morte de Jesus, a rebelião contra Roma, Tito, o imperador romano, separa o povo judeu nessa rebelião que eles tiveram, e infelizmente eles só vão se reunir depois em 1948, quase 2000 anos passados, depois da Segunda Guerra, da perseguição que Hitler faz contra os judeus, que então o secretário da ONU, que era um brasileiro, Graça Aranha, vai constituir, lá onde Israel está hoje, o povo assentado naquela região, tira dali os árabes que ali estavam vivendo, e por isso esses conflitos vocês estão vendo até agora. Aí, né? Mas enfim, Elias também, segundo as narrativas, ninguém o viu morrer. Segundo a narrativa que está lá, ele foi levado por uma grande carruagem de fogo que desceu do céu, pegou ele e o arrebatou para o céu. Até isso ele não provou a morte, porque ele foi arrebatado até o céu. É uma coisa interessante essa narrativa, né? Para quem escreveu isso, tipo assim, ó, nós vamos escrever que Elias não morreu, ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Porque na hora que ele aparecer lá na frente, né, não vamos falar que ele voltou, não vamos falar que ele vai reencarnar. Mas quando Jesus afirma que João Batista era Elias, e o povo sabia de onde João Batista tinha vindo, conhecer a família, a mãe, a geração,
o crescimento e a morte de João Batista. Então, mesmo que Elias tivesse sido arrebatado, né, de forma que não viram o corpo perecer, o corpo morrer, não tem como negar que ele retornou novamente como qualquer um de nós. Inseminação, volta no ventre da mãe, nasce, cresce, desenvolve e morre. Bom, agora Jesus vai dizer o seguinte: quando Nicodemos pergunta para ele, Senhor, como posso ver o reino de Deus? Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. O Espírito sobe onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ora, o Espírito nós não sabemos de onde procede. Kardec vai questionar isso aos Espíritos, fala, não vou revelar a você, porque primeiro, até para mim, é difícil te falar sobre como surgiu os Espíritos. Ou quando. Então não tem ainda. E mesmo se eu pudesse, a linguagem que vocês têm é totalmente inapropriada para que eu possa fazer alguma comparação. Então a gente sabe de onde a gente veio o corpo, não é isso? Nós sabemos como o corpo surge. Nossa ciência já desenvolveu e já nos mostra isso claramente, não há como a gente ter dúvida em relação a isso, né? Então Jesus fala isso para ele. Aí Nicodemos responde, como pode isso fazer-se? Por isso que eu falei com você, será que nós vamos responder isso para Nicodemos hoje? Vamos tentar. Como pode isso fazer? Como posso eu nascer de novo? Como posso eu entrar no ventre da minha mãe e voltar novamente? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Então, Nicodemos, você não está entendendo que é preciso que o Espírito retorne ao corpo novamente? Porque não é possível que numa única existência o Espírito aprenda tudo que ele deve aprender. Não é possível que o Espírito, numa única existência, consiga domar a energia do corpo. Os Espíritos nos revelam que o maior defeito que nós temos é o egoísmo. Traduzindo, sabe o que é o egoísmo? É o instinto de preservação e conservação que a gente ainda não conseguiu dele se libertar. E nós ainda estamos presos nele. É o instinto e a energia da matéria nos impulsionando ainda à sobrevivência material. A carne nutre a carne e nós precisamos de coisas bem grotescas para a manutenção do nosso corpo. E aí, à medida que nós formos purificando a nossa mente, nós vamos concebendo coisas menos agressivas e menos grotescas para a manutenção do nosso corpo. Tá certo? Dizem, eu não sei se é as boas ou as más línguas, que o Chico adorava comer, né? Dizem que ele adorava comer, dizem que ele gostava mesmo de uma comidinha. Mas o cara também gastava uma energia extremamente grande, porque ele passava dias e noites trabalhando. E o corpo precisava ser nutrido para poder manter essa energia. Então, como nós sabemos, o corpo precisa ser mantido. Então, o que nutre a carne advém da própria carne, que é o ambiente onde nos encontramos aqui. Então, vamos lá. Nós vamos te responder, tá, Nicodemos? Esse nome aqui é grego, tá? Nikos significa vencedor e demos de povo, povo vencedor. Então, vamos ver se nós conseguimos traduzir para o nosso irmão como isso pode ser feito. Muito bem. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da ligação da alma com o corpo. O Espiritismo agora
veio e nos mostra claramente como essas coisas se fazem, como se dão o nosso retorno ao corpo. Né? Criam eles que um homem que viveu podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designava pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absolvidos. Então, quem desencarna num acidente que esmaga o corpo, gente, tem jeito, né? E a crença há ainda de que esses corpos ressurgirão no final dos tempos, no dia do juízo final. É uma ideia que tentou afastar a ideia da reencarnação, mas ao contrário, ela trouxe mais dúvida e uma impossibilidade racional da gente compreender isso muito grande e profunda. Não tem como. A reencarnação não é de origem ocidental, foi emprestada às religiões orientais, principalmente a hinduísta. É o mesmo que palinegenia, pluralidade de existências, vida sucessiva e transmigração da alma. Kardec pega o termo reencarnação porque essas aqui já tinham uma espécie de vinculação delas a determinadas ideias viciosas, e ele geralmente discutia isso muito. Então, se ele trazia isso dentro da doutrina espírita, poderia gerar alguma confusão em relação àquilo que as outras religiões e os outros povos entendiam. Tá? Por exemplo, o hindu aceita a reencarnação. Mas só que o processo de viver no outro corpo para eles é assim. Eu nasci numa determinada classe social, que é a pior de todas, e eles não fazem nada para ajudar aquele indivíduo. Por quê? Porque, segundo eles, ele está ali porque ele merece. Então não tem que ajudar. Ele fica lá. Por isso que eles têm aquela divisão de casta. Então, se eu nasci rico e milionário, é porque eu merecia, eu devo estar lá, e todo mundo tem que respeitar isso. E o outro que nasceu numa situação pior, nasceu desprovido da possibilidade dos bens, pelo menos o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Não tem que ajudar. Ele tem que estar lá. Madre Teresa teve muita dificuldade em trabalhar na Índia exatamente por isso, que quando ela começou a trabalhar com um grupo muito pobre, eles próprios queriam rechaçá-la. Porque diziam, não, esse menino nasceu assim, tem que deixar aí, não tem que vir aqui trazer e nem ajudar para ninguém, não. Deixa a coisa do jeito que está, porque é assim que ele merece. Então, para que nós possamos responder a Nicodemos, nós vamos fazer algumas perguntas e dar algumas respostas, que seria mais legítimo nesse caso. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sobrevivendo, sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. O maior desafio da nossa vida, em termos de depuração, é a gente conter esses instintos que são naturais da matéria. Eles não são colocados aqui para nos fazer cair, não. Deus não coloca nada na vida do homem para o homem tropeçar e cair. Tudo que é colocado pela lei natural, você já deve ter visto, se não me engano, com Jader, tudo que ali é feito, tudo que ali é feito e colocado à nossa disposição é para o nosso progresso, não para a nossa queda. Então, alguns dizem assim, na Idade Média, houve dois movimentos cristãos, o cristianismo do coração e o cristianismo da razão. O cristianismo da razão desprezava o corpo. Então eles maceravam o corpo, faziam sacrifícios, aplicavam altos flagelos ao corpo, porque eles achavam que o corpo era imundo, pecaminoso, porque era pelo corpo que despertava as grandes paixões no espírito, e essas paixões é que nos levavam à decadência. Ora, depurar-se, segundo o Espiritismo, é exatamente controlar essas energias que o corpo provoca, e à medida que a gente consegue controlar tudo isso, o instinto de sobrevivência, e aí está o instinto da alimentação, o instinto de reprodução, o instinto da beleza e outras coisas mais que nós naturalmente procuramos e que o corpo exige de nós, porque o nosso corpo, quando nós o tomamos emprestado temporariamente, ele diz assim, me mantenha vivo e saudável, não me adoeça. Mas nós adoecemos. Tanto que quando a gente vai suicidar,
Eu não sei, né? Mas eu posso dizer, quando a gente vai suicidar, né? O que o corpo faz? O corpo quer sempre viver. Você toma veneno, o corpo, não, eu não quero, não vou morrer, o corpo quer sempre viver. Mas nós insistimos em matá-lo. E aí é que é a grande problemática da nossa vida, né? Os grandes resgates que a gente acaba tendo. Isso tudo aí está no Livro dos Espíritos. Quais os limites da reencarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já é ele menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes, que são essas variações e esse instigamento que a gente sofre, despertando em nós essas paixões, que por falta de vontade, a gente acaba não lutando contra e nos entregamos aos prazeres do corpo. Quais prazeres? Sexo, comida, o dinheiro que tudo facilita. Então a gente não preocupa com a beleza da alma, do espírito, mas queremos a beleza do corpo. Então a gente se fantasia, aparentemente de belo e de belas. Mas o instinto da beleza, gente, está na natureza nossa. Não há problema nenhum em a gente tentar cada dia sermos melhores e mais belos do que fomos ontem. Mas agora é o momento da gente não preocupar só com a aparência do corpo, mas sim com aquela aparência que o nosso espírito vai refletir quando imediatamente retornarmos ao mundo espiritual. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Ora, então nós temos um outro corpo, que é o chamado corpo perispiritual. Esse corpo sobrevive a essa matéria, né? Mas ele é matéria ou ele não é matéria? O corpo perispiritual é matéria. Isso. Então a matéria... E essa matéria é formada por qual energia? De onde o espírito tira essa matéria para formar o corpo perispiritual? De onde? Do mundo. Oi? Do mundo. Sim, esse fluido promana de onde? Para constituir o corpo perispiritual? Do mundo em que nos encontramos. A Terra que vai nos proporcionar essa energia que a gente vai realizar esse corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual é o nosso delator. Porque tudo que a mente faz vai ficar ali gravado, seja o bem ou o mal. Então não precisa a gente preocupar que tem que ter juiz para nos julgar, não. Porque está ali tudo na nossa consciência, na nossa memória. Viram? Não tem como fugir disso, não. Então a gente viu aqui, eu posso perder perdão se eu não sou sincero, está tudo gravado no meu corpo perispiritual. Pior para mim ainda, né? Tento fingir uma coisa. É o nosso disco rígido. E delator, né? O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Para nós sair daqui, para ir para a Lua, nós não vamos conseguir. Sabiam? É difícil para nós. Agora, os espíritos que já se depuraram, já se encontram até em mundos mais adiantados que nós, muitas vezes nós os evocamos aqui, se tiver merecimento, eles comparecem de forma imediata. E para que se tornem visíveis para nós, o que eles vão fazer? Ao chegar no campo magnético da Terra, ele vai pegar essa substância, essa energia que a Terra está oferecendo, para ele constituir o seu corpo perispiritual e se apresentar para nós. Ao retornar para o outro mundo, lá ele vai erguer o seu corpo perispiritual de acordo com a matéria essencial daquele mundo, daquele planeta. Se considerar do ponto de vista material a reencarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Quando a gente vê as leis morais, nós estamos trabalhando exatamente para que essas leis morais infiltrem nossa mente e nós passamos
a lidar com essas leis como regra de conduta da nossa vida. Quantas reencarnações serão precisas para que nós nos depuramos, gente? Quantas? 500, 1000, 2000, 1 milhão? Quantas? Depende de cada um? Quem concorda com ela? Quem mais concorda com ela? Depende de cada um. Ou tem mais um ali. Quem não concorda com ela? Acha que é 100, 1000? Não há limite para essa depuração, porque é de acordo com o merecimento e com o esforço de cada um. Tá? Quantas vezes forem necessárias, nós vamos retornar ao corpo. Se naquele corpo, naquela matéria daquele planeta, nós não conseguimos romper a barreira de que esse corpo ainda nos influencia muito. O que é o planeta de regeneração? A Terra evolui e progride como nós. A Terra vai passar por uma modificação em toda a sua estrutura de energia. Sabe o que vai acontecer? Se nós não estivermos com a nossa mente apropriada à constituição do nosso corpo perispiritual, nessa nova fonte de energia que a Terra vai oferecer, não tem como a gente ficar aqui. Não é nem castigo de Deus, é lei dele, que não pune ninguém, mas dá a cada um conforme o seu merecimento. A cada um de vós, segundo... Não é? O que Jesus fala? A cada um de vós? Hã? Por isso. Entenderam? Não adianta eu ficar brigando, esperneando, que eu não vou conseguir erguer o meu corpo perispiritual se minha mente atual não avançou na dominação dos instintos inferiores. Eu digo inferior porque isso já devia estar lá atrás. Fez parte do nosso progresso, da nossa evolução. Mas hoje que já estamos entregues a nós mesmos, com livre-arbítrio, livre e pleno, já era para a gente ter aprendido e nós ainda estamos lutando. Então, se a Terra entra por essa fase, que já está, como eu disse para vocês, que Elias e Malaquias já havia predito que se o povo não tomasse jeito, o povo judeu, eles iam ter problema lá na frente. E tiveram. Foram dispersos e depois, 2000 anos depois, praticamente, é que eles conseguem um espaço de reunificação do grupo, da nação novamente. Tudo está sendo predito para nós, nos alertando e nos chamando a atenção. Esse texto, a parte terceira do Livro dos Espíritos, é exatamente o que a gente precisa ler, interpretar, conhecer e usar o regulamento do Evangelho para entrar na nossa vida de forma definitiva. Mas se não fizermos isso, não tem condição da gente permanecer na Terra quando ela passar por essa modificação, porque nós não vamos conseguir erguer o nosso corpo, tá? Ele vai estar com a energia muito mais purificada e a nossa mente, então, não vai conseguir tracionar e reunir esses elementos para compor esse corpo perispiritual. E eu preciso do corpo espiritual para poder gerar o corpo físico. Preciso. Tá? O perispírito, formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecidas até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. E esse campo interno é a nossa mente. Então, a nossa ciência ainda não consegue identificar como matéria. Até pouco tempo, matéria para a nossa ciência é aquilo que eu não consigo atravessar, é aquela coisa compacta, dura, rígida. Hoje ela já está percebendo que isso tudo chama campo de energia. Tijolo é um campo de energia, essa aglomeração que ali faz com que ele permaneça quase que impenetrável, abre aspas, é campo de energia. Mas, por exemplo, a gente vê que no mundo espiritual, os espíritos conseguem transpor a porta, passar de janela, transferir de um lado a outro dessa parede, inclusive aqueles que nós chamamos de mais inferiores. Ora e vigia, porque não adianta eu chegar em casa e eu tranco a porta e tranco a janela para aqueles que estão nesse corpo não conseguir entrar. Mas para os espíritos isso não convém. Só a prece é que vai gerar um campo magnético protetor. É como se o espírito chegasse lá e tomasse um verdadeiro choque. Opa, aqui eu não sou permitido para mim entrar nessa residência, eu vou ter que sintonizar com esses que aí estão.
né? Então, o corpo perispiritual é isso, organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestiduras se caracterizam pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento espírito em qualquer plano da evolução. Acredita na reencarnação? Ou se não acreditar, a lei não vai deixar de existir. Tá? Eu não acredito em reencarnação. Ok. A lei não vai ser desfeita porque eu não acredito. Já era tempo da gente procurar, conhecer e saber. Mas, infelizmente, a gente ainda continua querendo ignorar as coisas que são essenciais à nossa vida. Não há criação sem fecundação. Para retornar o corpo, a fecundação é necessária. As formas físicas descendem das uniões físicas, construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Para terminar, está lá no Missionários da Luz, o universo, ele funciona sempre em seus opostos. Positivo e negativo, grande e pequeno, feio e bonito, né? Leve e pesado. O universo sempre trabalha nessa proporção. Lembro de uma fala de Ana. Jesus fez, Deus fez o céu, criou figura de mãe. Divino, nos ajuda muito o nosso tempo. Sim, Né? sim. Deus fez a figura de mãe, né? Que é aquele ser gerador, como a terra é gerador de todos nós. Então nós temos pelo menos quanto matéria, né? Porque a gente sabe que o espírito vem do princípio inteligente que habita em todo o universo. E a matéria advém do campo especializado daquele planeta onde nós nos encontramos. Força positiva e negativa atuam sobre todos nós. Não há outro meio em trazer à vida novamente qualquer ser que não seja pela atividade sexual. Eu posso fazer, vamos dizer assim, pelo gameta. Melhor, porque hoje você tem inseminação in vitro, uma série de outras coisas, né? Mas aquelas duas forças, do esperma e do óvulo, são necessárias para constituir um novo corpo. Então, o nosso tempo é escasso, já se foi. Então, o que nós poderíamos dizer para Nicodemos? Ô Nicodemos, nós estamos dizendo para você que isso agora é possível sim a gente compreender como essas coisas se dão. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual, que Paulo chamava de corpo da ressurreição, que quando você morre, esse corpo permanece, esse corpo é que sobrevive logo após a morte do corpo, mas eu preciso retornar ao corpo de novo, porque em uma única existência é impossível que nós aprendamos tudo. Não tem como domar as energias que nos cercam de forma de uma única existência ser possível. Nós teremos que passar por existências após existência, mas infelizmente, como diz os espíritos, em cada existência que passamos lá atrás, nós cometemos erros, cometemos crimes, afrontamos a lei. Graças a Deus, nós hoje nos encontramos sentados aqui nessa sala, tendo como uma enorme oportunidade o conhecimento da lei profunda da vida. O Espiritismo Consolador Prometido nos trouxe isso. E nós, espontaneamente, estamos aceitando. Renato, e os nossos irmãos que não aceitam a reencarnação, que não querem acreditar nisso? A lei é igual para todos. A vida não vai exigir que eu creia, mas que eu seja bom e amoroso. É isso que Jesus ensina no Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João está dizendo isso. A verdade
quando o Espírito conhece a verdade, nós estamos conhecendo a lei de Deus. Conhecendo a lei de Deus, nós vamos nos libertando. Mas eles que ainda não acreditam na reencarnação, estão tendo as mesmas oportunidades que nós estamos tendo. Porque o Evangelho nos incita a sermos bons, a sermos caridosos e a sermos justos. E vou dizer para vocês, a justiça não está lá fora. A justiça não está no Congresso Nacional. A justiça não está na lei que os homens criam. A justiça está na nossa consciência. A justiça está aí. É quando eu começo a viver dentro das regras da lei, respeitando o direito das pessoas e o meu, conseguindo me colocar no mundo de forma equilibrada e harmoniosa, que é o princípio de funcionamento do universo. Então nós podemos dizer para Nicodemos, não há definido uma quantidade de reencarnação, mas a chance de progresso é para todos. Acreditando ou não querendo, a lei continua existindo. Quanto mais cedo eu entender dessa lei e conhecê-la, mais fácil se torna para mim aceitar, mais fácil é para mim aproveitar a vida. Mas mesmo que eu não queira conhecer, mesmo que eu não queira aceitar, se eu viver no mundo da paz e da justiça, do amor e da caridade, eu também conseguirei aos poucos seguir no meu caminho e progredir. Me desculpe aí, passei um pouco, pessoal de casa, um grande abraço, vocês me desculpem qualquer coisa e até a próxima, se Deus quiser.